episódio mais recente de O Mundo Não Dá Voltas, ele capota e faz com que capotemos também. Ricardo, como é que a gente explica alguém que defendeu tão fervorosamente lei da ficha limpa como ex-procurador e deputado federal pelo Podemos do Paraná, Deltan Dallagnol, ser exatamente cassado por dispositivos ligados à lei da ficha limpa e por um descumprimento de regras previstas pelo Conselho Nacional do Ministério Público? O Brasil não tem roteiro que chega para cada uma dessas coisas que acontecem no ano de 2023, aliás, anualmente, né? Não, a gente consegue sempre se surpreender, né? Mas nesse caso específico nós estamos falando de alguém que saiu do Ministério Público para a política e descobriu que quando você está na política, o negócio às vezes funciona de uma maneira um pouco diferente, que você deixa de ser pedra e passa a ser vidraça e muitas vezes isso não é vantajoso. O processo especificamente, você lembrou muito bem, Deltan Dallagnol era um grande defensor, né, da ampliação da lei da ficha limpa e tal. O processo envolve a lei da ficha limpa, mas é uma discussão, vamos dizer assim, que não é incontroversa. É uma discussão que tem tem nuances assim que fazem com que os dois lados, defensores da punição ou não, tenham ali argumentos, né? Porque o que acontece? A lei da ficha limpa diz, você não pode se exonerar do cargo para driblar processos administrativos, processos disciplinares abertos contra você. No caso do Deltan Dallagnol, não havia um processo disciplinar aberto, mas havia reclamações que, considerando outras punições que ele havia tomado, deveriam se tornar processos disciplinares dentro do Ministério Público. E aí ele saiu muito antes do cargo justamente para evitar que isso se transformasse num processo disciplinar e que ele fosse alcançado pela lei da ficha limpa. Então o entendimento dos ministros do TSE foi o de que ele tentou driblar a lei da ficha limpa, então que por isso ele precisa ser também considerado inelegível, né? Enquanto aqueles que são críticos dizem, olha, a lei apenas diz sobre a existência de processos disciplinares e não havia ainda um processo disciplinar quando ele saiu e ele não pode ser punido por algo que ainda viria a acontecer depois. Então, diante de um país polarizado, diante de uma figura que foi tão central, né, na Lava Jato, é difícil você achar alguém que analise isso sem paixão, né? E que possa cravar, dizer, olha, a decisão foi correta, 100% correta ou não foi, né? Me parece que o embasamento usado pelos ministros, isso até na fala do ministro Benedito Gonçalves ficou muito evidente, é a clareza com a qual eles apontam que a ideia e o conceito principal colocado por Deltan Dallagnol ao tomar a decisão 5 meses antes do prazo legal para conseguir fazer a sua candidatura, apresentá-la, todos os requisitos ao TSE, é de que ele estaria fraudando essa ideia, mas aí essa minúcia trazida por você de que uma coisa é o processo instaurado, outra coisa é a prévia do que pode virar, é o que pode embananar as coisas, não, Ricardo? Não, exatamente, a grande questão é essa e abre um precedente para que outras ações nesse sentido, né, possam ser tomadas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, uma coisa ficou clara, independentemente das pessoas concordarem ou não com a punição, o TSE tomou uma decisão unânime e quando acontece uma decisão unânime, inclusive neste caso, né, contando com ministros indicados, 3 ministros indicados no governo Bolsonaro, de quem Deltan Dallagnol é próximo, né, hoje, embora em algum momento não tenha sido, isso mostra um judiciário muito coeso numa linha, né? E isso dá recados aí para a classe política, para quem eventualmente está aí nessas batalhas com o judiciário, porque óbvio que isso faz diferença, né? E que eventualmente pode deixar alguma ponta solta para perder o cargo também, né? Muita gente aqui em Brasília diz exatamente isso, fala, olha, Deltan foi o primeiro, mas outros virão, né? E muita gente aponta para o ex-juiz Sérgio Moro, que também é alvo de uma ação. No caso do Deltan foi uma ação da coligação do PT, no caso de Sérgio Moro é uma ação da coligação do PL, apesar da proximidade também de Moro hoje com o bolsonarismo, é o PL que tenta cassar o seu mandato de senador, e isso pode chegar ao Tribunal Superior Eleitoral e pode sobrar para ele também, como pode sobrar para outros que estão aí, como eu disse, trocando asperezas com ministros de tribunais superiores, mas que também podem vir a ser alvo por ações outras relacionadas ao processo eleitoral. Agora, Ricardo, vamos falar do ex-presidente Jair Bolsonaro, depoimento de ontem sobre o caso das vacinas. Voltou a negar que desconhecesse aí, ou que conhecesse algum tipo de fraude, disse que desconhece o que foi feito e que só ficou sabendo pela imprensa. Tem como entrar no exterior sem saber de fato que você carrega um documento falsificado, será?
Não tem, né? É muito difícil, né? Uma explicação muito difícil. Mas o fato é que ele fez o que se esperava dele, né? Ninguém imaginou que ele chegasse lá falando, eu sabia de tudo, fui eu que mandei, etc e tal. Mas eu percebo, assim, uma dificuldade, aliás, um esforço dele, melhor dizendo, para também não apontar todas as armas para o Mauro Cid, né? Ele não simplesmente disse, Mauro Cid fez tudo. Ele diz, olha, não mandei, não tô sabendo se ele fez, nem sei se fez e tal. Mas, assim, considerando que houve uma impressão de um dado, de um cartão com vacina e outro sem vacina, em dias diferentes. O presidente foi aos Estados Unidos, que levou esse cartão impresso. É muito difícil, né? A explicação é absolutamente muito difícil, né? Mas ele está no papel dele, obviamente ele não vai também produzir provas, nem nada contra ele, né? Tem muito mais capítulos, como a gente já disse, sobre essas histórias, Ricardo. E bom, hoje ainda é quarta-feira, né? Ainda tem quinta e sexta para alguma coisa acontecer, para operação de Polícia Federal acontecer. Como o Brasil não é para amadores e não deixa jornalista descansar nem um dia, aguardemos os próximos passos e amanhã a gente tá aqui de volta. Exatamente, a gente combina e eu fico de olho aqui também, se abrir alguma CPI, alguma coisa, informo a vocês também. Um abraço, Guilherme, Thalita e a todos os ouvintes.